gente vai começar de novo um podcast do Protagonistas do Futuro. Olá, meu nome é Bernardo. Agora nós vamos entrevistar a tia Michele. Olá, Bernardo. Olá, Luísa. Eu sou a tia Michele, sou engenheira ambiental e eu agradeço o convite para estar aqui respondendo as perguntas de vocês. A gente vai fazer uma pergunta que é: o que a engenheiro ambiental faz no dia a dia? Essa é uma pergunta muito interessante, Luísa, porque muitas pessoas não sabem o que é um engenheiro ambiental ou o que ele faz no dia a dia. Não sabe também, né, Bernardo? Pois é, e quando eu comecei a estudar na engenharia ambiental, a minha família perguntava o que era engenharia ambiental. Então, realmente é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem o que é. Mas de uma forma bem simplificada, o engenheiro ambiental é aquele engenheiro que elabora documento, que prevê quais são os riscos e os impactos negativos que uma obra pode causar. E por que ele faz esse levantamento? Porque é ele que vai falar quais são as medidas de prevenção e precaução para que a gente não possa poluir o meio ambiente, ou se for poluir, que seja dentro das normas e que seja com o menor impacto possível. Isso é um engenheiro ambiental. Vai? Para a natureza. Olha, Bernardo, eu vou te falar que é desafiador, mas eu acho que esse é o melhor caminho hoje para ajudar a natureza. Como eu te falei, o engenheiro ambiental, ele faz muito estudo. Por exemplo, uma obra de uma escola mesmo. Antes de construir a escola de vocês, a gente precisa ir lá na prefeitura licenciar a obra. Ela não pode chegar e construindo. A gente precisa ir lá licenciar, por quê? Porque o engenheiro ambiental, ele vem, faz todo o estudo. Olha, vocês vão gerar tantos toneladas de resíduo aqui, de lixo, né? Então, a gente vai precisar destinar. E isso está muito ligado com a ciência. Por quê? Porque lá no passado, e até hoje, na verdade, a gente usa estudos científicos da biologia, da engenharia civil, da química, da física, coisas, inclusive, que vocês estudam, né, hoje na escola. Tudo isso que vocês estudam, a gente usa lá na engenharia depois. Justamente para quê? Porque a gente faz o melhor destino. Por exemplo, esse lixo aqui, ele tem essa característica física e essa característica biológica. Então, a destinação dele é essa daqui, que vai causar menos impacto ao meio ambiente. E a gente vai fazendo isso todo o tempo, porque, na verdade, os estudos eles vão se atualizando. Então, o tempo todo, nós, engenheiros, estamos estudando melhores alternativas, melhores formas para ou reduzir o descarte de lixo, ou então, se não tiver como reduzir, a gente consegue reciclar. Então, a ciência a gente utiliza nisso, em todo esse processo de descoberta de novos meios para fazer essa proteção do meio ambiente. Então, tia Michele, por que é importante cuidar do meio ambiente? Luísa, essa pergunta é muito boa. A gente vocês sabem que nós temos legislação e nós temos a nossa lei maior, que se chama Constituição Federal do Brasil. Foi escrita lá em 1988. E lá no artigo 225 dela, ela já fala por que é importante a preservação. Ele fala, é dever de todos e do governo proteger o meio ambiente. E a parte que mais me chama a atenção desse dispositivo é o final, para as presentes e futuras gerações. Então, por que a minha geração hoje, eu que sou engenheira adulta, por que eu hoje preciso preservar o meio ambiente? Para que no dia que vocês forem usufruir dele, ele esteja em condições boas, adequadas para vocês utilizarem. Vocês conseguem imaginar se a minha geração hoje, né? Eu, meus primos, meus irmãos, os pais de vocês, avós, começa a poluir rio, começa a poluir solo, começa a poluir o ar. Daqui a mais ou menos quando vocês forem adultos, como é que vai estar isso para vocês? Vai estar tudo poluído. Tudo poluído. E isso, inclusive, está muito ligado com a saúde. Então, o que acontece se tiver um ambiente poluído? A tendência é que os próximos adultos e as próximas crianças depois de vocês vão ter mais problemas de saúde, problema respiratório, problema de barriga, intestino, tudo isso. Então, por que é importante preservar o meio ambiente? Porque tudo que a gente consome hoje vem do meio ambiente. Então, mas assim, tudo, literalmente tudo, gente. Essa mesa aqui veio do meio ambiente, esse ferro aqui, ele era um minério que foi extraído do meio ambiente e aí se transformou nesse material.
Essa garrafinha aqui, vocês sabiam que garrafa plástica é feita de petróleo? Então ela também veio do meio ambiente. Nossa. Exato, ela é feita do petróleo, ela é processada e aí ela se transforma nisso aqui, ó. Então, o meio ambiente está em tudo o que a gente usa e o que a gente faz. Se não tiver mais meio ambiente, se não tiver recurso natural, como é que a gente vai ter nossas coisas? Como é que a gente tem o nosso celular? Como é que a gente vai ter nossa mesa, nossas roupas, nossa TV? Tem como ter? Não tem. Então, essa é a importância do meio ambiente, porque você vai permitir que não só a gente hoje tenha isso, mas que as pessoas depois de nós, lá no futuro, também possam ter esses mesmos recursos e utilizar o meio ambiente da mesma forma e com a mesma qualidade que a gente utiliza hoje. A tendência é que seja melhor, né? Estamos trabalhando para isso. É verdade. Você acha que no futuro vamos ter cidades mais verdes e limpas? Nossa, Bernardo, que pergunta desafiadora essa aí, viu? Olha, vou tentar responder da melhor forma. Nós temos tudo o que nós precisamos para ter cidades mais sustentáveis. Porém, é preciso que, primeiro, as pessoas elas se convençam disso. Hoje em dia, muita gente ainda ignora a proteção ao meio ambiente. E a partir do momento que faz isso, é muito mais difícil a gente conseguir ter cidades mais sustentáveis se as pessoas não mudam o comportamento hoje. Então, a minha resposta para a tua pergunta é perfeitamente possível. A gente tem informação, a gente tem tecnologia, a gente tem material e a gente tem conhecimento, sim, para fazer isso. Mas as pessoas têm que ajudar também. As pessoas têm que ajudar, exatamente. Ele completou o que eu ia falar. As pessoas, elas precisam, primeiro, se conscientizar de que é necessário e é importante fazer isso, para depois, então, a gente conseguir executar. Se conseguirmos fazer isso, né, todo mundo trabalhar junto para mudar essa forma de pensar das pessoas, é perfeitamente possível que a gente consiga, no futuro, ter cidades mais sustentáveis, sim. Como podemos ajudar as as florestas? Boa, essa pergunta é muito boa. Primeiro, Luísa, o pessoal acha que para proteger o meio ambiente é difícil. Você tem que fazer coisa mirabolante, não é verdade? Mas sabia que um dia desses eu estava dando uma palestra e foi isso que eu falei para eles também, adultos, eles tinham a mesma dúvida que vocês têm. E eu falei, gente, vocês não precisam fazer muita coisa, é o simples que funciona. Se você, quando está andando na rua, por exemplo, toma um sorvete, um picolé, ou masca um chiclete, uma balinha, se você já não joga o papel no chão, não achei uma lixeira, mas carrega o papelzinho com você e acha uma lixeira e joga, você já está ajudando a preservar o meio ambiente. Se você, ao invés de pegar lixo e jogar no rio, jogar lá na lixeira para depois ser mandado para um aterro, você já está ajudando o meio ambiente. Se na sua casa você economiza água, você também já está ajudando a preservar o meio ambiente. Vocês já viram que às vezes algumas pessoas quando estão escovando o dente deixam a torneira aberta, a água caindo lá e fica escovando o dente? Se você fechar a torneira na hora que você está escovando o seu dente, você já preservou o meio ambiente, porque você está economizando água, e a água é um recurso que acaba. E ele é muito mais difícil de você conseguir do que qualquer outro recurso. Então, é coisa simples. Se você economizar água dentro de casa, se você não joga lixo na rua, se você não faz queimada, aqui também... Aqui em Marabá eles fazem muito. Porque existe uma antiga cultura de queimar lixo, Bernardo. Você sabia que o que eles queimam é lixo? Muitas vezes é lixo. Se você não queima o lixo, põe para coleta, leva embora. Você já preservou o meio ambiente, porque aquela fumaça faz a gente adoecer, né? Lá Então, em casa tem muita queimada, direto. Eles queimam as árvores. eles queimam as árvores, porque eles dizem que estão fazendo limpeza do terreno, né? Sim. Sim, exatamente. Isso acontece, isso é muito... É uma cultura mesmo aqui em Marabá, infelizmente falando, né? Mas já existem outras formas, inclusive a prefeitura ela disponibiliza de meios. Por exemplo, se a pessoa solicita uma poda, uma limpeza, eles vão lá com a maquininha e corta, só para não ter que queimar. Então, quando você faz essas coisas básicas, você separa o lixo da sua casa, nem precisa separar, tipo, papel, plástico, metal, nem precisa fazer isso. Separa o lixo seco, é o papel, é o plástico, é o metal no lixo, e o lixo molhado, o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, em outro lado. Se você fizer essa separação, você já ajudou demais o meio ambiente, porque aquele material seco que você separou já vai para a reciclagem, não vai para a natureza. Então, é difícil fazer isso? Não. Pois é, então são atitudes simples que podem ajudar a preservar o meio ambiente. Na verdade, se todo mundo fizesse isso,
vocês podem ter certeza, a nossa cidade, inclusive, seria muito mais limpa. Qual é o seu animal ou planta favorito que você ajuda a proteger? Nossa, assim, como eu trabalho com o meio ambiente, eu sempre estou falando da proteção de todos. Então, eu sempre acho importante proteger até aqueles que a gente tem mais medo. Por exemplo, o pessoal aqui no Pará tem muito medo de cobra, né? Porque a gente tem as serpentes grandonas. Mas elas são muito importantes para manter o equilíbrio na natureza. Então, eu estou sempre pregando a proteção de todos. Se você perguntar qual é o meu animal preferido, eu adoro gato. Eu adoro os gatos, os gatinhos, entendeu? Eu tenho uma, a minha prima tem outro, mas eu também gosto de cachorro, eu gosto de tudo e eu sempre prezo pela proteção de todos. Planta, eu vou puxar um pouquinho mais pra gente aqui que está no Pará. Eu amo a castanheira, e a castanha do Pará é nossa, né? O sabor dela é incrível, é único, as receitas que é feito com a castanha. E ela, inclusive, é uma espécie ameaçada de extinção. Vocês sabiam que a castanheira é ameaçada de extinção? Não. A gente tem aqui, a gente vê bastante. Como é que pensa? Meu Deus, castanheira ameaçada de extinção? Sim. Até quando você tem uma castanheira dentro da cidade, você não pode sair cortando ela. Você tem que pedir uma autorização lá no órgão ambiental para poder tirar. Entende? Porque ela é especialmente protegida por lei, inclusive. Então, são esses, assim, os meus preferidos. Mas eu estou aqui para proteger todos. Todos que têm aquela importância, aquela contribuição para o meio ambiente merecem a nossa proteção. Agora nós encerramos o primeiro bloco. E daqui a pouco nós voltaremos com É. Tchau. Tchau, Obrigada, tia. Bernardo. Obrigada, Luísa. Espero ter ajudado vocês aí. Olá, sou a Melissa, vamos apresentar o segundo bloco do Protagonista do Futuro. Olá, sou a Lavínia e a gente vai continuar entrevistando a Michelle. A senhora já enfrentou machismo do decorrer da sua carreira? Caramba, pergunta polêmica, mas infelizmente sim. Eu acho que hoje, no século XXI que a gente vive, esse cenário já melhorou muito. Mas mesmo assim, você ainda percebe algumas frases, algumas brincadeiras, alguns tratamentos, inclusive, no teu dia a dia profissional mesmo, que refletem ainda essa cultura machista. O que mais chama atenção é que, às vezes, não vem só de homens, vem de mulheres também. Porque você percebe muito, assim, são em coisas que são sutis no dia a dia. Às vezes é um homem, às vezes um engenheiro, um chefe seu que é superior, que levanta a voz para você, e se fosse para um outro homem não levantaria tanto. Às vezes você percebe que mulheres acabam dando mais atenção para homens do que quando você fala. Então, assim, são coisas muito sutis, mas que, por mais que já tenha melhorado muito, hoje a gente vê muitas mulheres em cargos altos de gestão, de chefia, ainda tem uma pequena predominância, principalmente na engenharia, né, que é ainda um universo que, por mais que as mulheres já estejam assim dominando, né, ele ainda é muito masculino. Então, sim, infelizmente já enfrentei isso assim, na minha profissão, acho que como qualquer outra engenheira mulher. Com quantos anos você começou a engenharia? Olha, eu tinha 19 anos quando eu entrei na faculdade. A senhora tem quantos agora? Eu tenho 33. Já faz tempo. Já faz tempinho, eu já estou formada, já tem vai fazer 8 anos, né? Atuando aí na engenharia, já atuei em canteiro de obra, de mineradoras grandiosas, já atuei em órgão público também. Então, assim, já tenho uma carreirazinha aí, né? Mas também já fiz outras coisas, fui professora, inclusive já de inglês, inclusive. Inglês? Eu dei aula para pessoas, para crianças da idade de vocês, menores do que vocês e adultos até mais velhos do que eu. Já dei aula em faculdade também, então já veio de uma estrada. Mas sim, eu comecei com 19 anos na engenharia ambiental. A parte ambiental, particularmente, me atraía muito. Na época, eu não conhecia também, né? Inclusive, no bloco anterior, me perguntaram o que é engenharia ambiental, porque até quando eu entrei, a minha família perguntava o que era, porque não sabia. E eu fui descobrir ali no curso o que se tratava de engenharia ambiental e vi a grandeza, a importância dela. Mas foi isso, foi com 19 anos. Logo que eu saí do ensino médio, aí eu ingressei na faculdade. O que te motivou a fazer engenharia? Eu acho que a premissa dela de proteção ambiental. Porque, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito ligada com a natureza. Eu cresci em roça. A minha avó tinha uma fazenda, então todo ano a gente tirava férias lá. E aquilo me encantava. Passear de cavalo, ver o gado, ver as castanheiras. Tinha muitas castanheiras na fazenda do meu avô, muito pé de cacau.
E aquilo ali me atraía muito, eu achava tudo muito lindo. A mistura de cores, o azul com verde, né? Então, realmente é uma coisa que eu olhava assim e chamava muita atenção. E a engenharia ambiental, eu sempre quis fazer engenharia. Já começava aí, eu queria fazer alguma engenharia. Não, acho que eu vou tentar arquitetura ou uma engenharia civil. E aí apareceu o curso da engenharia ambiental aqui em Marabá. E aí eu olhei assim e falei, interessante, vou tentar. E aí quando eu cheguei lá, que eu descobri, eu falei, caramba, que área legal. É muito desafiadora porque, infelizmente, né, no Brasil ainda, por mais que, eu acho que por a gente ter recursos naturais muito abundantes, a gente tem muita floresta, a gente tem muito rio, a gente tem muita natureza, tem muita coisa, aí as pessoas acabam ainda não levando a sério a preservação ambiental. Então, torna a nossa atividade muito desafiadora. Mas primeiro que me motivou, eu queria fazer alguma engenharia. E logo depois que eu vi lá do que se tratava a engenharia ambiental, que acho que a ideia principal dela é realmente, não somente preservar o meio ambiente, mas ajudar e ensinar as pessoas a preservar o meio ambiente. Eu acho que isso me atraiu mais. Como funciona a engenharia ambiental? Então, a engenharia ambiental, ela funciona assim. Eu vou te dar um exemplo. É Lavínia, né? Eu vou te dar um exemplo. Mesmo exemplo que eu dei no bloco anterior. Você está vendo essa escola? Ela é grande. Ela tem vários blocos. E ela é muito... Se for pegar a planta dela, ela tem 1 metro quadrado gigantesco. Mas você sabe que para construir ela, provavelmente... Você já viu uma construção de perto, de uma casa? Mais ou menos, já viu? Você vê o tanto de lixo que gera? Sim. E principalmente, chama de construção civil. É aquele entulho, é resto de tijolo, é resto de reboco, de parede, tudo isso. Então, por que a engenharia ambiental existe? Antes do engenheiro civil vir e construir, o engenheiro ambiental precisa autorizar a obra. Ah, mas o engenheiro que vai lá e fala assim, pode construir? Não, ele autoriza a obra lá no órgão ambiental. Aqui em Marabá nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente, que é ela que fala se pode construir ou não. Mas quem é que corre atrás disso? É o engenheiro ambiental. E por que é o engenheiro ambiental? Vocês podem estar se perguntando, por que o engenheiro civil não pode correr atrás disso? Porque para você fazer, por exemplo, uma obra, você tem que fazer um estudo. Entendeu? Você tem que mostrar no documento, olha, eles vão gerar isso aqui de lixo, mas eles vão destinar para tal lugar que está adequado. Então, quem faz esse estudo é o engenheiro ambiental. Tanto que lá no órgão ambiental, como eu já trabalhei no órgão ambiental de Marabá, um dos pré-requisitos é, esse documento aqui, um plano de controle ambiental, um plano de gerenciamento de resíduo, tem que ser elaborado por engenheiro ambiental. Então, o que faz o engenheiro ambiental? Ele licencia uma atividade, mas para que ela possa ocorrer da forma mais sustentável possível. Por isso que é tão importante, porque antes de iniciar qualquer atividade, precisa do engenheiro ambiental para dizer lá que está tudo bem, para orientar. Olha, vocês precisam fazer isso, isso e isso, para não impactar o meio ambiente. E aí começa a construir. Ou seja, a escola de vocês só existe porque antes disso houve um licenciamento ambiental que um engenheiro ambiental fez. Quais foram os desafios específicos para as mulheres dentro da engenharia? Projetos? Olha, eu trouxe até uns aqui para citar para vocês, porque muitas pessoas às vezes desconhecem. Mas eu não trouxe somente projetos, eu trouxe projeto no qual as mulheres foram protagonistas, para vocês verem que existe isso. Então eu vou pedir licença para ler aqui, né, porque é muita coisa mesmo, mas eu vou citar principalmente os do Brasil. Acho que tem alguns internacionais que vale a pena a gente citar, mas tem uns brasileiros que eu acho que vocês vão até saber, assim, mais ou menos do que se trata. Vocês conhecem o Rio São Francisco, lá no Nordeste? Sim, é o maior rio que tem lá? falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Inclusive, teve uma época que teve a transposição, a mudança do curso do rio para áreas que não tinha água, né? E foi um movimento no Brasil. Tinha feito um negócio Já ouviu lá. falar? Nesse Rio São Francisco, nessa bacia do rio, tem um sistema de saneamento integrado. E esse projeto, quem fez foi uma engenheira chamada Ana Paula Ferreira Lima. Foi uma engenheira que ela atuou como coordenadora técnica lá, requalificação urbana também ela fez isso, entendeu? E focou na sustentabilidade e na inclusão social. Então, esse grande projeto foi uma mulher que esteve à frente. Tem um outro rio aqui do Brasil que eu acho que todo mundo conhece, que é o Rio Tietê, lá em São Paulo. Conheço. Todo mundo já ouviu falar do Rio Tietê, né? Era muito poluído, né? É muito conhecido por conta da poluição. Mas, acredite ou não, ele já foi mais poluído do que ele é hoje. Ele já foi. Ele, tipo assim, o pessoal reclama do mau cheiro, mas já teve períodos em que ele foi pior do que isso.
E na revitalização desse rio, as equipes técnicas, uma grande parte das equipes técnicas, técnicos de segurança, técnicos de meio ambiente, engenheiros, eram mulheres, participando ali de toda aquela revitalização. E no mundo, eu ainda vou falar de um outro aqui, que é um projeto de... Você sabe quando a água, ela é, por exemplo, do oceano, ela é muito cheia de sal, Certo. não é isso? Então, ela não é boa para consumo. Existem alguns lugares que não têm o privilégio que nós brasileiros temos, de ter água doce em tanta abundância. Nós temos muita água doce em abundância, meninas. O Brasil é um dos que tem a maior... a bacia do Amazonas, o rio Amazonas, é um dos maiores do mundo. E a grande maior parte dessa bacia do rio Amazonas está aqui dentro do Brasil. Então, para ver como nós somos ricos em água doce. Mas existem países que praticamente é só água salgada. Que não é assim. Como é que faz, então, para ter água? Aí, né, eles têm que fazer um processo chamado dessalinização. É literalmente tirar o sal da água. E tem um grande projeto de dessalinização lá em Israel, que foi uma engenheira que fez. Que foi uma engenheira chamada Ilana Belikov. Vocês ainda vão ouvir muito falar o nome dessa mulher. Ela trabalhou no desenvolvimento do projeto, na ampliação do projeto, entende? E ela envolveu um monte de tecnologia, osmose reversa, sustentabilidade, muita coisa ela envolveu nesse projeto. E ela foi uma das pioneiras, das protagonistas nesse projeto também. Então, projetos grandes, né? E não somente de engenharia, o protagonismo feminino está em muita coisa, né? Na NASA, por exemplo, tem uma brasileira lá dentro, inclusive uma astrofísica que ajudou a fazer o software que tirou a primeira foto do buraco negro. Foi uma brasileira que estava lá dentro também. Então, você vê que o protagonismo não é só na engenharia, é em todas as áreas, né? Mas na engenharia, as mulheres elas estão realmente ganhando muito isso. Eu acho que por conta dessa habilidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? De resolver um monte de coisa em cima da hora. Eu já percebi muito isso, que as mulheres com quem eu trabalhei, elas têm toda essa desenvoltura, né? Então, assim... Esses são só alguns projetos. Se vocês forem parar para pesquisar, tem vários projetos, inclusive brasileiros mesmo, onde as mulheres tiveram protagonismo assim, importantíssimo. Em Brasília, então, nem se fala, né? Então, alguns projetos. Pessoal, encerramos o segundo bloco. Obrigada, Michele. Daqui a pouco a gente vai voltar com o terceiro bloco. Obrigada. Olá, eu sou a Rebeca. Olá, eu sou a Manu. E nós estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Eu irei iniciar aqui com a Michele. Michele, me conte mais um pouco sobre você, como que foi o início do seu curso, como foi tudo isso. Olha, prazer, meninas, Rebeca, Manu. Então, o início assim, da minha trajetória como engenheira, né? De início foi realmente um pouco confuso. Assim como a grande maioria das pessoas na minha época, eu nem sabia o que era uma engenharia ambiental. Não sabia o que fazia, entende? E conforme eu fui olhando ali, aprendendo as aulas, aprendendo os assuntos, eu vi não somente que ela me atraía muito, né? A parte da preservação, do estudo, da pesquisa científica, mas que também ela era extremamente importante. Então, o início ali foi aquela transição, vocês vão passar por isso agora recentemente, do ensino médio para a faculdade. Vocês vão ver que é um mundo que muda. Muda o contexto, muda as responsabilidades, muda toda a realidade. Vocês ainda vão ali, primeiro ano basicamente é de adaptação, e logo depois vocês vão ter que assumir mais, né? Essa postura de que agora não, agora estou na faculdade, estou entrando aí na fase adulta e o negócio vai começar a apertar. E na carreira profissional, tinha muito aquela questão ainda, eu acho que pelo desconhecimento mesmo da área, você não tinha uma oferta muito grande, às vezes, de trabalho mesmo, para pessoas que eram da área. Eu fui começar a trabalhar um pouco depois, já que eu estava formada, mais ou menos uns 4 anos depois, eu dei aula nesse período, né, fui professora, eu fiz um pouco de tudo. E aí, a jornada, participei de alguns projetos também, tenho artigos científicos publicados, inclusive um na Europa, né, que eu mesma traduzi, publiquei, junto com o meu professor, que foi meu orientador na época. E depois disso, eu fui convidada para ir para Minas Gerais para atuar de fato. E ali pegou. E ali eu comecei a sentir que realmente tudo que você faz na prática é o que você vê na faculdade e um pouco mais. Nunca é só aquilo, né? Vocês vão descobrir que cada dia você tem um negócio novo para aprender, uma experiência nova para viver.
Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo, como é algo que eu gosto, foi prazeroso. Então eu sentia vontade de aprender, querendo ou não, eu trabalhei com pessoas que me ensinaram também muito. E, inclusive, tipo, trabalhei em obras de uma grande mineradora, né, que acho que é a mais conhecida no Brasil. Eu trabalhava para empresas que prestavam serviço para elas, então comecei na cidade a cidade que foi construída para essa mineradora, que foi Itabira, Minas Gerais. Trabalhei em obra de barragem, né? Barragem sempre dava muito medo, inclusive na época que eu estava estudando, estourou a polêmica do rompimento da barragem de Mariana e logo depois a barragem de Brumadinho, que vocês também já devem ter ouvido falar, né? Que foi, assim, Um caos. assustador, foi um caos. Foi um caos e também, infelizmente, negligência, né? Mas, enfim, aí eu fui trabalhar numa barragem de água, depois eu fui trabalhar em pavimentação asfáltica, depois eu voltei para uma barragem de rejeito que era gigantesca, que dava para perder de vista. E era tão grande que o rejeito, em alguns pontos, já tinha secado e a gente andava de carro por cima dele. Mas aí, quando você ia ver, era uma placa de 10 metros apenas de sólido, embaixo era tudo líquido. E a gente andava, tinha que andar, né? Tinha que trabalhar. Sim, eu passei por isso também. A barragem só de Cristo era 800 metros, você nunca conseguia chegar no final dela. E por último ainda, fui justamente para Brumadinho, aonde teve o rompimento da barragem, eu fui trabalhar lá na dragagem de um rio. Ou seja, a gente estava tentando ali despoluir o rio, que ainda está contaminado até hoje, né? Já deu uma diferença, já tem peixes lá vivendo, então já está aos poucos voltando ao normal, mas você vê ainda que tem muita coisa ainda para ser feita lá, então eu já trabalhei em todos esses lugares. Eu queria saber o que te motivou a escolher engenharia, porque é uma área que mais homens escolhem do que mulheres, né? E aí, só uma dúvida que muita gente tem, né? O que te motivou? Olha, Rebeca, né? Então, o que me motivou foi a mesma pergunta até que eles fizeram. Primeira coisa, eu não sei porquê, eu também já tinha feito testes vocacionais, eu até sugiro fazer, caso vocês queiram descobrir o que vocês querem fazer, mas eu sempre quis fazer alguma engenharia. Eu pensava assim, eu quero ser engenheira. Na verdade, o que eu queria primeiro ser arquiteta. Eu queria ser arquiteta porque eu sempre gostei de desenhar, até hoje eu ainda faço croquis, entendeu, na mão, que saem até um pouco, né, precisos. Eu tenho esse talento de estar fazendo desenho técnico. Mas aí eu pensava, não, eu quero ser arquiteta. Aí depois, só que a arquitetura, até mesmo para cá, para nossa região, é uma realidade muito difícil. Ainda não existe a oferta desse curso, infelizmente, né? Sim. E aí eu falei, não, então eu vou fazer uma engenharia civil, alguma coisa. Só que aí eu vi que na época abriu o processo seletivo da Universidade do Estado. Eu sou formada pela Universidade do Estado, eu passei numa faculdade pública. E aí abriu uma oferta para engenharia ambiental. Gente, o que é engenharia ambiental? Aí quando eu fui ver a pauta do curso, né? Preservação de meio ambiente, soluções técnicas, estudos ambientais. Aí eu falei, pô, gostei. E eu sempre gostei muito da natureza em si. Sim. Como eu até falei, expliquei para as meninas que estavam aqui antes, eu cresci na roça porque os meus avós tinham fazenda. Então eu já tive muito contato com isso, né? Com animal, com bicho, tudo que vocês imaginarem. Então, assim, a natureza já me atraía. E principalmente porque eu acho que na minha geração, na época que eu estava saindo aí do ensino médio para ir para a faculdade, estava explodindo muito as temáticas sobre preservação ambiental, principalmente por conta de mudança de clima, efeito estufa, que até hoje é uma polêmica, e a gente ainda vai ter a COP30 acontecendo, né? Inclusive no Pará esse ano, em Belém, falando justamente sobre mudança climática. Só que isso é um assunto já de mais de 10 anos. E na época eles estavam vindo com muita força. Então, aquilo chamou a minha atenção não somente para o que estava acontecendo, mas para a necessidade de preservar o meio ambiente. Foi ali, eu acho, que eu tive a consciência de que a gente não vive sem meio ambiente, a gente não faz nada sem meio ambiente. Os meninos até explicaram qual que é a importância de preservar o meio ambiente. Cara, tudo. As roupas que vocês estão vestindo, isso aqui, tudo veio do meio ambiente. Nada disso aqui veio de outra coisa que não foi derivado do meio ambiente. Se acaba o meio ambiente, se acaba o recurso natural, a gente vai tirar da onde? Para fazer nossos celulares, que a gente não vive sem hoje. Para fazer nossas canequinhas para tomar o nosso cafezinho da manhã. E não tem mais vida, né? E não tem mais vida. A gente, na verdade, entra em extinção, porque não somente o meio ambiente, mas até os animais, os mais grotescos que existem, tudo isso é para que haja um perfeito equilíbrio no planeta e para que possa haver vida. A partir do momento que você acaba com o meio ambiente ou reduz ele ao mínimo, o desequilíbrio vai ser imenso. A tendência é a extinção humana, infelizmente falando. Então, eu acho que essa importância da preservação
me chamou a atenção e me fez escolher a área. Michele, posso continuar? Claro. Michele, me diz a importância de se preparar bem para a área da engenharia. Cara, primeiro de tudo por conta do desafio que a engenharia em si é. E eu nem falo sobre as matérias. Matéria você aprende, né? Uma matemática, uma física, uma química, entendeu? Uma biologia, você aprende. Da mesma forma que vocês aprendem aqui, você vai aprender lá. Eu acho que o desafio maior é, primeiro, você ter a consciência do porquê você está fazendo aquilo. Qual que é a importância? E se preparar bem também, não somente na parte científica. Até as mulheres, né, elas têm uma desenvoltura hoje com a parte científica. Eu estava falando para eles que, por mais que a engenharia seja um universo machista ainda, mas a participação feminina e principalmente o protagonismo já está crescendo muito. Isso mostra o tanto que a mulher é capaz, né? O tanto que a mulher ela pode, quando ela quer alguma coisa, ela pode. Mas eu acho que você tem que principalmente preparar a sua mente. Porque, principalmente se você optar pela engenharia, quando você chegar lá fora, você vai ter ainda um certo preconceito. É um universo machista, então, principalmente pela parte do gênero em si, entendeu? Você vai ter isso. As dificuldades que as mulheres elas encontram, por mais que hoje existam mais mulheres atuando como chefes, como líderes, como gestoras, ainda existe aquela prevalência masculina, principalmente não por conta hoje de capacidade, mas por conta de, porque mulher engravida, porque mulher às vezes tem filho, entendeu? Já pergunta logo se é solteira. Então eu acho que a importância de você se preparar bem não é somente você ser um profissional capacitado. Lembrando que para você ser um bom profissional, você não para de estudar na faculdade, você tem que estar se atualizando todos os dias para ser o melhor profissional. Mas a importância também de se preparar bem mentalmente para você enfrentar os desafios. Saber que vai ser difícil, saber que você vai cometer erros, mas saber que teus erros não te definem, que você pode passar por cima deles e você pode usá-los para se tornar cada dia melhor. Eu acho que essa é a importância da boa preparação. Voltando assim ao assunto mais das mulheres, né? Quais habilidades você acha que as mulheres trazem na engenharia e qual é a importância de toda essa nossa participação? Meu Deus, a gente passaria a manhã inteira falando disso, porque são muitas, de verdade, assim. Aqui eu não estou com nenhum discurso de gênero, tá? Que fique isso bem claro. Inclusive, muitas coisas que eu aprendi foi com homens, tanto engenheiros como encarregados de obra, muita coisa que eu sei hoje foi eles que me ensinaram. Mas como eu falei para vocês, a mulher ela tem uma desenvoltura diferenciada. E quando a mulher ela sabe o que ela está fazendo, é incrível assim a firmeza dela e o tanto que ela acrescenta, porque ela dá essa segurança. Então eu acho que a importância da participação feminina, primeiro, para que haja essa igualdade mesmo dos gêneros, sabe? Colocar mais mulheres para tomar decisões, colocar mais mulheres para serem líderes, para fazer com que a voz da mulher seja ouvida, não somente quando convém, mas principalmente quando, assim, às vezes não for, não é conveniente ouvir, mas escute, porque às vezes o que ela tem para falar pode acrescentar muito. Eu percebo muito a desenvoltura das mulheres, principalmente para resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa assim, né? E eu não sei, acho que é da mulher, cara. Quando você vê a mulher tá ali, eu tô cozinhando um negócio, já vou aproveitar e vou fazer outra coisa, já vou aproveitar e vou fazer outra coisa, né? Não que os homens não sejam assim. Eu conheci muitos homens que desenrolam mesmo, entende? Mas ela tem aquela capacidade de organização, né? De fazer o planejamento certinho. Então eu percebi isso ao longo da minha carreira, que as mulheres elas têm muito isso de pensar bastante, sabe? De se planejar bastante, antes até mesmo de tomar decisões. E, inclusive, eu acho que, como a gente está sempre tentando quebrar essa barreira do machismo, do preconceito, essas coisas, então a mulher está sempre buscando se atualizar muito. Então, ela chega lá, você vê que ela chega sabendo, que ela chega atualizada, que ela chega com uma novidade. Eu acho muito importante isso, sabe? Essa participação feminina. E, como eu falei para vocês, né? Para que a gente passe essa mensagem para o mundo. A gente é totalmente capaz e estamos aqui para mostrar isso, para provar que a gente consegue sim contribuir. E esse foi mais um bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Muito obrigada, Michele, pela sua participação. Eu que agradeço o convite e precisando é só chamar. Obrigada! Ai, que lindo! Obrigada, gente. Nada. Eu que agradeço.